Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Coelho, eu sou advogado especialista em direito previdenciário. Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre pensão por morte. Todas as dicas, todas as informações importantes para quem precisa desse benefício agora em 2021. Acompanhe conosco o vídeo até o final, porque eu vou trazer uma dica especial aí no final do vídeo, falando como que você pode acelerar a concessão desse benefício agora em 2021. Antes mesmo da gente começar o conteúdo desse vídeo, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, também apertasse aí o sininho para receber as próximas notificações. Fazendo isso, você ajuda a gente, ajuda o canal e ajuda outras pessoas a serem informadas sobre o conteúdo que a gente vai falar aqui, porque é assim que o YouTube trabalha. Toda vez que você dá uma curtida no vídeo, ou faz um comentário, ou se inscreve no canal, outras pessoas vão ficar sabendo, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e acaba distribuindo a visualização desses vídeos para mais pessoas. Ok? Então, por favor, faça isso, é de graça, não custa nada, e você vai ajudar outras pessoas fazendo isso também. Tá certo? Muito bem. Vamos lá? Quero falar um pouco sobre pensão por morte para vocês, mas antes de falar da pensão por morte propriamente dita, eu quero só registrar que nós estamos aí na primeira semana de março de 2021 e essa semana a gente registrou os maiores índices de mortalidade desde o início da pandemia, no ano passado. Está fazendo um ano, né, que a pandemia começou, e nós registramos essa semana os maiores índices de mortalidade desde o início. Isso é muito triste, é lamentável, porque famílias estão perdendo os seus entes queridos, pessoas queridas estão indo embora, vitimadas por essa doença terrível que ainda não tem cura. A vacinação anda a passos muito lentos nesse momento e a gente não sabe o que será, o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu tenho esperança de que a vacinação acelere e essa situação regrida para que a gente possa viver dias de normalidade novamente. Tá bom, pessoal? Bom, diante disso, diante dessa informação que eu acabei de dar, que é de conhecimento de todos, eu imagino, a gente sabe que esse benefício de pensão por morte é um dos que mais será utilizado agora, pelo menos nesse início de ano de 2021, pelo fato de nós termos muitas mortes de muitos segurados do INSS agora acontecendo. E tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, dúvidas significativas, quem pode receber, como que faz para dar entrada, quais são os documentos necessários, como fica a questão das pessoas que são unidas por união estável, que não são casadas, como faz para provar isso, e se não tinha união estável, como é que faz para resolver isso. Então tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Então fique atento, porque se você tem essa situação, ou está vivendo essa situação, ou conhece alguém que está vivendo, essas informações podem ser úteis para você ou algum amigo seu. Então, em primeiro lugar, eu quero falar o que é a pensão por morte. Pensão por morte é um benefício estabelecido por lei aos segurados do INSS. Quem são os segurados do INSS? São pessoas que contribuem para o INSS ou que contribuíram nos últimos 12 meses para o INSS. Em alguns casos, o INSS entende que segurados são pessoas que contribuíram nos últimos 24 meses, ou seja, elas estão há 24 meses sem contribuir. Em outros casos excepcionais, pode chegar até 36 meses, mas isso eu posso explicar aqui em outro momento. O que interessa para nós agora é saber que o INSS entende que tem direito ao benefício, pensão por morte, aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada ou que pagam o INSS de forma autônoma ou em outras categorias. E aí essas pessoas têm direito, estando trabalhando ou já sendo aposentadas, né, de deixar para os seus beneficiários esse benefício. Então, quem são os beneficiários? A esposa, a companheira ou o companheiro, o esposo, os filhos
e algumas outras pessoas que a lei prevê. Eu vou deixar bem descrito aqui na descrição do vídeo aqui embaixo todas as pessoas que têm direito ao benefício pensão por morte, tá certo? Porque o que interessa para nós aqui é nós termos uma visão geral e colaborar com as pessoas que precisam pedir o benefício para ter uma dignidade na vida, poder seguir a sua vida. Já com a questão da perda aí do ente querido, já é difícil, nós sabemos disso, mas tendo o benefício é um socorro que vem para que a pessoa possa continuar, os que ficaram possam continuar a vida, pelo menos minimamente. Eu vou falar aqui um pouco mais detalhadamente, para que não reste dúvida quanto a isso, mais sobre as pessoas que têm direito ao benefício pensão por morte. Então a lei estabelece o seguinte: quem são essas pessoas? Bom, a lei fala no artigo 16 da Lei 8.213, de 91, que os dependentes do segurado são os beneficiários desse benefício. Quem é que a lei considera dependente? Então vamos lá? O cônjuge, como eu já falei, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, os filhos que são emancipados não têm direito, e todos eles também menores que 21 anos. Vou abrir um pequeno parênteses aí para poder explicar uma coisa para vocês. Os tribunais brasileiros têm entendido que os filhos maiores de 21 anos até 24 anos que estejam estudando ou fazendo cursos regulares, colégio ou fazendo faculdade, têm direito à extensão desse benefício, mas normalmente essa extensão só é realmente concedida judicialmente, na justiça, ok? Também a lei considera como beneficiários os filhos que são maiores de 21 anos, mas que são deficientes físicos ou deficientes mentais. A lei considera também que os pais são dependentes, em alguns casos, desde que se comprove a dependência econômica do segurado falecido. Os irmãos que não sejam emancipados e sejam menores de 21 anos, que comprovem a dependência econômica, também são considerados dependentes para efeitos de recebimento do benefício pensão por morte. E aí uma coisa importante para se entender agora é que existe uma limitação aí para concessão do benefício. Não adianta pensar que todo mundo que eu falei aqui agora vai ter direito à pensão por morte, porque não é assim que funciona. É o seguinte, vamos supor um caso específico. José das Couves faleceu. José tem companheira, filhos, pais e irmãos. Então o que a lei determina é o seguinte: a classe 1, que é a classe de companheiros, esposos, esposas e filhos, são os primeiros da lista. A classe 2 são os pais. E a classe 3 são os irmãos. Então, como é que funciona? Existindo alguém da classe 1, sendo companheiro, esposa, ou esposo, ou filho, essa pessoa vai receber. No caso, se houver esposa ou companheira, né? Esposo ou companheiro, e filho, os dois recebem, sendo que eles são da classe 1. Se não existir ninguém da classe 1, a pessoa que está na classe 2, que são os pais, pai ou mãe, sobreviventes, recebe essa pessoa. Se não houver ninguém da classe 1 e nem ninguém da classe 2, vai para a classe 3, que são os irmãos, como eu já citei aqui agora. Ficou claro? Faz sentido para vocês? Uma dica muito importante nesse momento é dizer que o enteado, também o filho do companheiro ou filho da esposa, desde que haja uma declaração do segurado, ele também é beneficiário equiparado a filho. Então, todas as pessoas que têm enteados podem fazer uma declaração de próprio punho e mostrar isso depois ao INSS, que essas pessoas também têm direitos previdenciários relativos a ele.
Outra coisa que eu quero destacar é quais são os requisitos para a concessão da pensão por morte. Então, basicamente, são 3 os requisitos. Vamos lá. Primeiro requisito, a qualidade de segurado. O que significa isso? A pessoa ter contribuído pelo menos 12 meses com o INSS. Segundo requisito, haver a morte presumida ou a morte constatada através de certidão de óbito. E o terceiro requisito, haver quem possa se habilitar. Esses 3 requisitos podem gerar o benefício para essas pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa explicação do que significa ser qualidade de segurado mais detalhadamente para que você possa entender. Importante ressaltar aqui que mesmo que a pessoa tenha perdido a qualidade de segurado, se na data do óbito ele já tinha adquirido todos os requisitos para que a lei determina para que a pensão por morte seja dada aos seus dependentes, os dependentes têm direito à pensão por morte. Outra dica importante é a partir de que momento a pensão por morte tem que ser concedida. Então é simples de entender. Caso a família, esposa, companheiro, filho, enteado, irmão, pai, dê entrada no pedido de benefício até 90 dias do óbito, conta desde o óbito, ok? Mesmo que seja concedido 5 anos depois, não tem problema. Então, deu entrada no INSS até 90 dias do óbito, começa a contar a partir da data do óbito. Se passar de 90 dias, ou seja, passou 1 ano que a pessoa morreu, e aí a família resolve dar entrada, vai contar, vai começar a ser pago a partir da data que deu entrada no INSS. Então há uma diferença aí simples. Morreu a pessoa, deu entrada até 90 dias, o pagamento começa a contar da data do óbito, mesmo que seja concedida lá na frente. Se passou os 90 dias, deu entrada depois de 90 dias, começa a contar da data que deu entrada no INSS, ok? Em 2019, houve uma mudança importante para os filhos menores de 16 anos. Esses têm direito a partir de 180 dias, ou seja, explico. Para pessoas menores de 16 anos que são dependentes, que vão receber a pensão por morte, mesmo que tenha dado entrada até 180 dias depois do óbito, ele começa a receber a partir do óbito. Se deu entrada 180 dias após o óbito, vai começar a receber a partir da data da entrada no INSS. Em 2015, houve também uma alteração na legislação que determinou que só tem direito à pensão por morte aquele segurado, ou só deixa direito à pensão por morte aquele segurado que tenha contribuído pelo menos com 18 parcelas para o INSS, 18 meses. E além disso, vai ter direito cônjuges e pessoas que têm união estável a partir de 2 anos, ou seja, se a pessoa é casada com alguém há menos de 2 anos, mesmo que complete todos os demais requisitos, essa pessoa não terá direito à pensão por morte. Mesma coisa para quem tem união estável. Se tem menos de 2 anos de união estável, essa pessoa não terá direito à pensão por morte. Isso é alvo de muitas perguntas por muitas pessoas que fazem confusão com essa questão na hora de pedir a pensão por morte. E outra coisa importante também é que a pensão por morte tem uma tabela, vou deixar aqui embaixo novamente na descrição do vídeo, tem uma tabela por faixa de idade. E essa tabela foi recentemente agora alterada, dependendo da faixa de idade que o beneficiário tem, o dependente tem, quando o segurado morrer, essa pensão por morte vai terminar. Então, a pensão por morte, essa é uma pergunta que muita gente faz, termina sim, em alguns casos. Quanto mais novo o dependente, mais cedo essa pensão termina. Pessoas acima de 43 anos, essa pensão se torna vitalícia. Então, se o seu esposo faleceu, você está mais de 2 anos casado com ele, tá? Ele faleceu, você tem mais de 43 anos, essa pensão vai ser para o resto da sua vida, aí não termina nunca.
E por fim, essa era a dica importante que eu queria dar aqui com relação ao valor da pensão por morte, que muita gente faz confusão, gente. Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês de forma bem simples, para que fique isso bem claro e que todo mundo consiga guardar. Então até 2019, antes da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte era o valor relativo à aposentadoria da pessoa. Então se fazia um cálculo a 100% desse valor. Então se fazia um cálculo, então o valor que a pessoa teria direito à aposentadoria, esse era o valor que o seu dependente receberia de pensão. A partir de 2019 houve uma mudança considerável, que reduziu pela metade. Então explico, calma lá que tem alguns detalhes. Então a partir de 2019, o dependente recebe 50% do valor da aposentadoria que seria da pessoa que morreu. E acresce-se, aumenta, soma 10% por filho ou outros dependentes. Então, no teto de 100%. Então, a realidade hoje é a seguinte, a pensão por morte ficou em 50%, se tem outros filhos, mais 10% por filho. Isso realmente foi uma mudança muito prejudicial, porque traz para a maioria dos brasileiros uma situação muito difícil. Já perdeu o ente querido, o companheiro, o esposo, a esposa, e vai ficar só com metade daquela renda. Isso vai tem trazido bastante dificuldade para muita gente. Eu espero que isso seja mudado rapidamente, porque é um dos pontos mais polêmicos da reforma da Previdência. Existe uma exceção para isso, no caso da pessoa que é deficiente física ou mental. Nesses casos, se o dependente for deficiente físico ou mental, o valor da pensão fica em 100%. Não é feita essa conta de diminuição para 50%. Então, gente, esse era nosso assunto de hoje. Eu quis trazer essas informações para vocês, porque, como eu disse no começo do vídeo, a gente tem sofrido bastante aí com essa situação de muitos falecimentos por conta da Covid-19, coronavírus, e nós sabemos que nesse momento tem muitas pessoas com muitas dúvidas a respeito de pensão por morte, que vão precisar do benefício para poderem sobreviver. Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas informações adicionais para que você possa ler com cuidado para tentar aí entender um pouco melhor sobre isso. Eu me comprometo em voltar com mais informações sobre esse assunto, e se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aqui embaixo. A gente responde a todas as perguntas que são encaminhadas aqui para o nosso canal. A gente tem o maior prazer de fazer isso para todas as pessoas, tá? Vou deixar também aqui na descrição do vídeo os meus contatos, se você quiser falar comigo pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram também, e a gente responde todo mundo por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.